gostoso é estar aqui, sentir a tua presença, sentir a tua paz, ouvir esses hinos que verdadeiramente são hinos sacros para o Senhor. Isso tudo vem do Senhor. É o Senhor louvando na boca dessas moças, desses rapazes. É o Senhor no dedo do Babi tocando violão. Que coisa maravilhosa, que coisa sublime ter essa revelação da tua palavra. Isso é gostoso, isso é graça, isso é maravilhoso ter a tua presença no nosso meio, como o Senhor prometeu em Mateus 18:20, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, que ali estou eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel e o Deus vivo nosso nessa noite, presente no nosso meio. Isso traz cura, isso traz libertação, isso traz regozijo na alma, da gente glorificar o teu nome. Que coisa gostosa, Jesus! Maravilhoso Deus! Eu creio que nessa noite o Senhor vai falar também na minha boca, assim como o Senhor tem usado esses irmãos aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor unge as palavras que saírem da minha boca, que não seja o homem falando, mas que seja o Senhor me tomando, para que o teu povo seja abençoado e mais uma vez o teu nome glorificado. Aleluia. É a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo, que os ouvidos nossos sejam receptíveis para a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Boa noite, na graça do Senhor Jesus Cristo. Aquela graça que, se não fosse ela, hoje nós não estaríamos aqui. Mas graças a Deus que essa graça cruzou cada caminho nosso e nos trouxe aqui para assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu gostaria que todos se pusessem de pé para lermos a Sagrada Escritura, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1 até o 17. E logo após da leitura, a irmã Bruna irá louvar o Senhor. Livro de Ruth, capítulo 1. Fica antes de Samuel, depois de Juízes, comecinho da Bíblia. Graças a Deus. A atmosfera espiritual do Senhor Jesus está gostosa aqui. Eu creio que nós teremos um momento gostoso também, edificante. Todos acharam? Depois de Juízes, comecinho, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, depois Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém da Judéia, Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e da sua mulher Noemi, e o dos seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi,
E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltais, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomar maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de te seguir-te, porque aonde que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém. Podeis assentar. Meu irmão, eu vim aqui pra te falar que essa dor, essa tristeza vai passar, que essa tempestade logo vai ter fim, que não vai ser sempre assim, vai chegar o refrigério. Meu amigo, estou aqui pra te dizer que em tudo que acontece há um porquê. Saiba que o Senhor quer sempre o nosso bem. Se Ele quis assim, amém. São segredos, são mistérios. Agora não é hora de fugir, de parar de desistir, de render-se ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Amém. Glória a Deus.
sei que às vezes é difícil entender, aceitar sua vontade, o seu querer, pois nem sempre o meu desejo é o de Deus, nem seus planos são os meus, mas em tudo Ele é perfeito. Em nenhum momento quis te magoar, nem tampouco te ferir, te castigar. Meu irmão, vou te dizer mais uma vez: acredite, o Senhor fez o que tinha que ser feito. Agora não é hora de fugir, de parar de desistir, de render-se ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia. A mensagem, o parente redentor, desejo falar alguns tópicos dela, começando no parágrafo 40. Está escrito: este livro de Ruth foi um dos livros excelentes que eles aceitaram. Por quê? Se é apenas uma história de amor, por que os escritores e os sábios da antiguidade aceitaram este livro como sendo inspirado? Umbrana bem responde: porque há uma revelação escondida dentro desse livro. A história de Ruth é uma história de amor. Só que a Bíblia inteira fala de amor. Você fala isso para um denominacional acerca dessa mensagem aqui, ele jamais vai entender. Isso aqui é para filho. Revelação. E dentro desta revelação escondida, você percebe o significado verdadeiro, e isto te trará para bem perto de Deus. Ontem de manhã, estávamos ainda deitados na cama, pouco tarde, as crianças não precisavam ir para a escola, e começamos a falar sobre diversas coisas, como: o que é o ódio? O que é o ódio? O oposto do amor. Uma pessoa com ódio. Deus não age com uma pessoa com ódio no coração. Às vezes uma falha com a outra, ou ambos, e até pede perdão. É a pessoa com ódio no coração. Umbrana, quando ele estava pregando uma das suas mensagens, ele viu 2 casais se abraçando, se beijando dentro do culto. Imagina aí a irreverência do casal. Umbrana, a palavra do Senhor veio a ele e disse para ele que ele tinha poder ali naquela hora, fazer o que ele quisesse. Imagine, Umbrana, ele podia fulminar aquele casal. Imagina a reputação do irmão Umbrana. Tanto que o irmão Umbrana ia ficar exaltado. Oh, homem de Deus, olha lá o que ele fez. O irmão Umbrana perdoou. Perdão tem muito valor. Perdão traz cura, traz libertação. Naquele momento o Espírito Santo passeou na igreja
e ele disse que pessoas aleijadas começaram a andar. Poder do perdão. Vamos continuar. Eu disse: ódio teve um começo, então tem que ter um fim. Amor não teve começo, então não terá fim. Por quê? Porque Deus é amor. Aleluia. O ódio é para sempre, amor é eterno. O amor nunca começou e nunca findará. Agora, veja bem, Noemi significa agradável, e Elimeleque, que era seu esposo, significa adoração. Então, adoração agradável era a sua família. E veio uma fome na terra de Israel, e o primeiro engano que um judeu poderia cometer seria deixar aquela terra. Deus deu para eles a terra. Nunca queira sair da igreja. Naquele tempo, um judeu saindo da sua terra, mesma coisa hoje, um crente saindo da igreja, indo para o mundo. Quando aquela terra foi dada a Abraão, Deus disse a ele para não deixar aquela terra. E ele cometeu um engano quando desceu e foi a Gerar. Entrou em dificuldade. Um judeu não deve nunca deixar a Palestina. Aquela terra é seu lugar destinado. E eles foram espalhados em todo o mundo, e agora eles estão voltando novamente. Agora, para perceber o fundo da história, enquanto você escuta, poderá ser capaz de compreender o que é. Agora, Moabe, os moabitas, originaram-se de uma criança ilegítima, ao qual era filha de Ló. Após eles terem escapado do fogo de Sodoma pela graça de Deus, então as filhas fizeram com que o pai ficasse bêbado e viveram com ele, como uma esposa. Tiveram uma criança, e uma delas originou e trouxe a nação de Moabe. Supostamente cristãos, porém eram misturados no paganismo. E veja, deixando a terra prometida, não importa quão ruim estava, a permanência passageira numa terra estranha trouxe problema para Noemi. Agora eu quero deixar bem claro, creio que tem bastante gente que já sabe. Ruth, ela tipifica a igreja, nós, nessa noite. Noemi tipifica Israel, povo israelita, pelo qual a palavra de Deus vai voltar para eles. Hoje a palavra de Deus está conosco. Um dia ela vai voltar para os judeus, se cumprindo 144 mil. E órfã é a igreja morna. Agora Noemi, por causa da fome, afastou-se das terras e foi para Moabe, buscando pão. Ela não precisava fazer aquilo, porque o resto deles permaneceu em Judá, Belém. Belém significa Betel, casa de Deus, a casa de louvores. E eles ficaram lá. E depois nós encontramos lá que a morte atingiu a família, quando ele estava em Moabe. E começaram a voltar. Matou os rapazes. Ambos os rapazes morreram e o pai morreu. E Ruth começou a voltar, órfã e Noemi. Agora desejo comparar nesta manhã Noemi, a senhora mais velha, como a igreja ortodoxa, o que eu disse. Ruth, a moabita, uma gentia, sendo a igreja cristã, a nova igreja. E quero trazer isto de 4 diferentes pontos de vista. Tem escrito aqui: Ruth decidindo, fazendo uma decisão, Ruth servindo,
Ruth descansando e Ruth recompensada, voltando. Ruth fazendo a decisão, Ruth após fazer a sua decisão, então Ruth está servindo, depois Ruth está descansando, depois Ruth será sendo recompensada. Agora Ruth era pagã, servia a ídolos, e Orfa também era. E elas estavam no caminho, voltando com a sogra, porque ela ouviu que lá em Belém, Judá, que Deus tinha retirado a praga e o povo estava tendo pão. Você viu? Primeiro eles saíram da terra, eles poderiam ficar ali sofrendo, mas na presença de Deus. Ela tinha estado lá mais ou menos 10 anos, quase 10 anos, e voltando triste, seu marido morto, seus filhos mortos, com suas noras. Então ela se virou talvez e olhou sobre elas e disse: por que vocês estão comigo? Agora vocês não podem fazer nada senão ter dificuldades. Sinto muito que a mão de Deus tem se virado contra mim. Noemi pensou: por que a mão do Senhor tem sido tão cruel para mim, minhas noras? Deus me tem lançado fora, eu sou uma rejeitada. Eu não sei o que foi que eu fiz, mas eu sou uma rejeitada. Veja, Deus estava operando o seu programa. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Não importa o que seja. Ela disse: vocês voltem para suas mães e achem descanso na casa de suas mães. Seus maridos estão mortos e vocês são jovens, lindas mulheres. Voltem para o lugar de onde vocês vieram e lá achem descanso. E Deus seja misericordioso com vocês, porque vocês foram boas para os mortos. Vocês têm vivido virtualmente desde que seus maridos morreram. Vocês foram afetadas através de mim. Voltem e Deus dê a vocês descanso nas suas almas, nas suas casas. Elas choraram. Ela disse: eu sou velha, não posso ter mais filhos. Noemi disse: porém, se pudesse ter um marido e ter um filho, que adiantaria? Vocês nunca esperariam por aquele bebê, porque aquela era a lei naqueles dias. Se um irmão morresse, o outro irmão, sendo solteiro, ele tinha que tomar a esposa do seu irmão, para criar um nome para seu irmão morto. Porém ela disse: vocês não esperariam por ele, estes bebês. Então voltem e achem para si mesmo descanso nas casas de seus maridos. Voltem para suas mães. E Orfa, um tipo da igreja morna, que uma vez começou, um tipo da igreja que não vai até o fim, aquele crente que crê no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, crê na mensagem, mas não quer ficar na mensagem, quer sair. Orfa disse: isso soa muito bem. Então ela beijou sua sogra e voltou atrás novamente. Veja a diferença de Orfa e Ruth. Orfa, a igreja morna, e Ruth, a igreja cristã, que se permanece fiel a Deus. Aquele é um tipo do crente morno que acredita que Jesus é o Cristo, e então se vira e volta para as coisas das quais ele tinha saído. E o homem que toma seu caminho com os poucos desprezados do Senhor, então se vira e volta atrás, como um cão para seu vômito e um porco para seu lamaçal, como a Bíblia diz. Agora ela voltou para seus deuses. Muitas vezes nós voltamos para os nossos deuses, o do nosso começo. Talvez temos os olhos de cobiça para as coisas erradas, voltamos novamente a cobiçar. Talvez temos o ídolo da bebida, o ídolo do fumo, o ídolo da mentira, o ídolo do roubo, todos os tipos de ídolos. Confessamos ser batizados e voltamos novamente. Que coisa triste. Graças a Deus isso não tem acontecido conosco. A mão de Deus está sobre nós.
te mantém de pé? São João 15, versículo 5 está escrito: sem mim nada podeis fazer. É Deus na tua vida que te mantém de pé. Você não tem força para estar de pé, de estar aqui, mas é Ele quem te traz aqui. Às vezes não dá certo você vir num culto, às vezes você fala: está dando o horário do culto. Lá na sua casa você começa a entrar no Espírito. Já aconteceu isso comigo. Começa a entrar no Espírito. E a presença de Deus cai lá na sua casa, como se você estivesse num culto. Coisa maravilhosa. Mas, como eu gosto daquela pequena Ruth. Ela tinha que fazer uma decisão. Eu tive que fazer uma decisão. Você teve que fazer uma decisão. Você não sairá dessas portas nesta noite sem ter feito uma decisão. Você não deixará esta sala hoje sem que seja um homem ou uma mulher melhor, ou um homem ou uma mulher pior. Na próxima vez será mais duro alcançá-lo, a menos que saia melhor. Ruth tinha que fazer uma decisão. Você teve que fazer uma decisão também. Eu estava ali sentado lembrando. Não sei se todos que conhecem o irmão Gilberto de Marília. Ele precisou fazer uma decisão. Ele era da congregação, ele era pregador da congregação. Se eu não me engano, eu ouvi ele dizer, que hoje era para ele ser um ancião na igreja. Só que a mensagem cruzou o caminho dele. Coisa boa quando essa mensagem cruzou nosso caminho. Te tirou da denominação, te tirou do mundo. Aleluia! E hoje ele está firme na mensagem. Ruth tinha que fazer uma decisão. Como a Bíblia diz, que a sua sogra disse a ela: volte para os seus deuses como sua irmã fez. Volte atrás como os mornos fizeram. Por que você não volta? São João 6, 68. Olha a pergunta que Jesus fez aos discípulos. 6,68. Jesus pregou lá para o povo foi embora, virou as costas. Aí Jesus disse aos 12, 67. Quereis vós retirar também? Olha a pergunta de Jesus aos apóstolos. Vocês não querem se retirar também não? O povo foi tudo embora, vocês não querem se retirar também não? Já Pedro levantou e falou a segunda afirmação para Jesus. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se somente tu tens a palavra da vida eterna. Para onde eu irei? Para qual denominação eu irei? Sendo que lá não tem palavra de vida eterna. Eles têm cura, eles têm libertação, mas nós também temos. O que eles têm, nós temos, mas o que nós temos, eles não têm. Aleluia. Nós temos mensagem de transformação. Nós temos mensagem de arrebatamento. Aleluia. Isso é grandioso demais. Eu me lembro de Janes e Jambres resistindo a Moisés. Tudo que Moisés fazia, eles faziam. Moisés ia lá, fazia alguma coisa contra Faraó. Faraó levantava Janes e Jambres e falava assim: vai lá, faz o mesmo que eles fizeram. Eles faziam mesmo, eles magam. Uma vez, Deus falou algo: não, Moisés, agora é minha vez. Você fez tudo o que você tinha que fazer. Irmã, você já fez tudo o que você tinha que fazer. Você já orou, você já fez aquilo outro. Não resolveu, só que agora é a mão de Deus. Deus, com uma unha, feriu o Egito. Aí os magos falaram: ih, Faraó, agora a gente não pode ir não. Agora é o dedo de Deus. Agora é o dedo de Deus. Mesma coisa a denominação. Tudo que nós fazemos, eles fazem.
Nós oramos, as pessoas são curadas. Nós oramos, as pessoas são libertas. Nós temos prosperidade financeira. Eles também têm. Só que aquilo que nós temos, eles não têm. Aquilo que eles têm, nós temos. Mas aquilo que nós temos, eles não têm. Então Ruth disse: eu irei aonde tu fores. Noemi, eu irei onde tu for. Teu povo será o meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Denominação não pode falar isso para nós. Eles creem em 3 deuses, nós creem em um. Então nosso Deus não é o mesmo Deus deles. Nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, o único Deus, Senhor e Salvador. Aonde tu habitares, eu habitarei. Aonde tu morreres, eu morrereis. Eu morrerei, e aonde tu fores sepultada, serei sepultada. Aí está a decisão verdadeira. Senhor, eu te tomarei como meu Salvador. Se a Bíblia diz: arrependa-te e seja batizado no nome de Jesus Cristo, eu farei aquilo. Se a Bíblia diz que eu preciso receber o Espírito Santo, eu farei aquilo. Se a Bíblia me diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente, nisto eu crerei. Essa é a verdadeira decisão. Ela fez sua decisão. Ela tinha que voltar ou ir adiante. Nós estamos sobre estas mesmas condições, nessas mesmas terras nessa noite. Ir para trás ou ir para frente. Porém, nunca volte. Vamos para frente. Nunca queira voltar. Em Hebreus 10, 37 e 38 está escrito: em um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram, aleluia, para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Ruth, um tipo do crente atual. O que é o crente? Quando ele ou ela sai, a pessoa do mundo, ele vem entre crentes cristãos, mulheres que fumavam, bebiam, jogavam baralho, em sociedade, assim por diante, e tinha todos os tipos de coisas extravagantes, e parecendo com alguma espécie de pássaro com a plumagem toda escarpinhada, escarapinhada. Porém agora ela está mudada. Nós estamos mudados. Tem feito a decisão para ir com Deus. Agora ela vem no meio de um povo que não acredita naquelas coisas. Ela é uma estranha. Ela tem que andar como uma peregrina, que ela escolheu andar com Noemi. Ela não conhece os seus costumes, porque ela era de Moabe. Eles todos são estranhos para ela. Ela não sabe o que fazer. Aquilo é o que Ruth tinha que fazer. Aquilo é o que você precisa fazer. Aquilo é o que eu preciso fazer. Vou pulando aqui. Você deseja agir como o mundo e o resto deles? Então beija Cristo e até logo. Até logo volta. Porém, se você tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor, siga firme na mão imutável de Deus. Não obstante ao que o resto do mundo diga, você segura firme. Deus disse isto é verdade, eu creio nisso. Embora eu não possa fazê-lo manifestar em minha vida, Deus disse assim, eu creio. Ainda que você não consiga viver, é você crer. Foi daquele mesmo jeito que ela fez com Noemi. Eu não te deixarei, eu irei onde tu fores, Senhor. Teu povo será o meu. Do jeito que eles agires, eu agirei. Do jeito que eles fizerem, aquilo é o que eu farei. E o que eles comem, aquilo eu comerei.
Aonde tu morreres, morrerei eu. E aonde tu fores sepultada, serei sepultado. E o Senhor faça mais comigo se eu falhar em qualquer ponto. Aquela é a verdadeira, a decisão exata. Deus quer decisões claras de sua igreja. Bem, Senhor, se tu apenas me abençoares e fizeste isto para mim, farei assim mesmo, te seguirei assim mesmo. O Senhor me abençoando, não abençoando, eu vou te seguir. Eu com enfermidade ou sem enfermidade, eu vou te servir. Eu com problema ou sem problema, continuarei sendo teu servo. Aleluia. Deus, não me importa o que tu faças comigo, irei assim mesmo. Se morrer está bem, vivo ou morto, ou seja o que for. Se eles rirem de mim, me criticarem, não faz diferença nenhuma, eu irei de todo jeito. Essa é a decisão clara. Elas caminharam para a frente, Ruth no seu coração, não sabendo aonde ia, porém um tipo da igreja. Nós peregrinamos com Abraão, peregrinos numa terra estranha, entre povo estranho. E ela prosseguiu. Além, finalmente, ela veio até a área e o lugar para onde Noemi a estava fazendo. E o que foi que ela achou? Todos batendo nas costas dela e falando: Ruth, nós estamos alegres em tê-la aqui. Você lá na faculdade, as pessoas olham torto para você. Isso acontece com a minha irmã, rejeitada porque serve a Deus, que ela usa saia, só que ela continua na mensagem, na palavra de Deus. Isso não afasta nós da presença de Deus. Aleluia. E o que foi que ela achou? Ela encontrou foi desacordo. Ela encontrou foi aflição. Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo. Ela encontrou aborrecimento. Então notem, a vida era dura para ela. A vida é dura para nós também. Só que nós não queremos desistir. Nós vamos até o fim. Nós começou, vai até o fim com Jesus. E é dura após você se tornar um cristão, porque você precisa adaptar a si mesmo de uma vida de bagunça e prazeres do mundo para uma vida de consagração a Deus. Você precisa reajustar a si mesmo para este lado. Agora a próxima coisa que ela teve que fazer é servir. E é aquilo que a igreja tem que fazer. A igreja, após fazer sua decisão, você precisa servir. Servir a Deus de acordo com o seu diagrama, de acordo com o seu projeto. Você precisa servir a Deus. Agora sua mãe lhe disse, a qual é o Velho Testamento, Noemi, Velho Testamento, falando ao Novo. Sua mãe falou: nós temos um parente, e o seu nome é Boaz. Agora Boaz aqui é Jesus Cristo, para que você entenda. Ele é um homem rico, ele é um parente chegado. Você precisa ir para o campo dele. Não vá a nenhum outro campo. Vá para o campo dele. A palavra de Deus, o Velho Testamento, é o parente chegado do Novo. A velha igreja é uma mãe para a nova igreja, vê? Não vá para nenhum outro campo, nenhuma denominação. Permaneça no seu campo. E talvez algum dia você possa achar graça com ele. Um dia, enquanto ela estava lá fora no campo, este homem jovem, rico, com o nome de Boaz, um governador, homem rico, veio, passou e a viu. Aleluia. Uma vez Cristo olhou para você, antes da fundação do mundo. Ele viu decisão certa no teu coração. Por isso que Ele te colocou aqui. Aleluia. Por isso que Ele te deu esse privilégio de conhecer a mensagem. Isso é para pouco. Quem fora da denominação conhece o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, mas só que não conhece o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Eles creem a Trindade.
que um crê, o outro não crê. Mas conhecer o William Branham como profeta de Deus, isso é para filho. Eu um dia, enquanto ele estava lá fora no campo, ele passou e a viu. Quando ele a viu, ele se apaixonou por ela. Ele achou uma mulher maravilhosa. Ele gostou do caráter dela. Cristo gosta do teu caráter. Você se lembra que ele disse? Eu sei, também o povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Fez decisão clara e explícita. Veio e viveu exatamente como ela disse que faria. Agora notem. Quando Ruth disse, ou melhor, Noemi disse a Ruth, agora ele é nosso parente. Se você puder achar favor com ele, você achará descanso. Oh, que coisa! Se você pudesse achar graça, você achará descanso. Boaz representava Cristo, o homem rico, o herdeiro de todas as coisas, o Senhor da ceifa. Oh, como Boaz chegou lá andando naquela carruagem, olhando em volta do campo, seus olhos caíram sobre Ruth. Ele era mestre, ele era o Senhor da ceifa, ele achou graça à vista dela. Agora então foi pedido a Ruth que fizesse algo que era vergonhoso. Porém ela estava disposta, porque ela tinha feito a sua decisão. Que tipo de um crente, que tipo perfeito. Noemi, a igreja velha, disse, vá lá hoje à noite, é tempo de cevada. Oh, que pensamento lindo, poderíamos permanecer bem aí. Ela disse, agora põe as suas vestes sobre si. Ela não disse, tira suas vestes, como é tão contrário hoje em dia. Coloque suas vestes sobre si. Quando você for para se encontrar com ele, ele vai limpar a cevada hoje à noite. Vai e coloque suas vestes sobre ele. Cubra-se cubra-se para se encontrar com ele. Ela disse, marca onde ele deitar. Então quando ele se deitar para dormir, para descansar, você vai e se deite aos pés dele. Não a sua cabeça, seus pés. E tome o mandamento com que ele tenha se coberto. E coloque-o sobre você. Você vê isso? Eles pensam que eu sou um fanático, lembrando falar. Porém aquilo me serviria muito bem. Aquele Espírito de Deus. Marca onde ele se deitou no Calvário. Onde ele se deitou no túmulo. No Getsêmani. Marque e arraste-se até os seus pés. Se deita lá e morra para si mesmo. Vê isso? Aí está você. Cubra o seu manto. Ela disse, o manto. Olha, é isso aqui. A igreja, a mulher jovem, o homem jovem, o velho ou o novo. Eles foi pedido para que se separassem do mundo e viessem a um lugar. Um reino do Espírito Santo, o qual é vergonhoso para o mundo. Os seus próprios corações, eles sabem que tudo isto é. Porém, para o mundo, eles se tornaram fanáticos. Eles se tornaram aleluia. Ou algo de acordo com essa ideia, um nome vergonhoso. Porém, a igreja foi pedido para que ela faça isso. Você está disposto a marcar o seu lugar e deitar-se? Deixe que o mundo te chamar de qualquer coisa que eles quiserem. É isso aí, não importa, pagarei o preço, seja lá o que for com os outros façam. Se isso significa vergonha, se isso significa perder o lar, perder a família, perder os seus companheiros, amigos e amigas, seja o que for que isso significa, eu irei até o fim. Amém. Aleluia! Agora ele era o único que podia dar a ela descanso naqueles campos de respigas tão cansativos. E isso é tão doce quando Boaz, quando ele achou lá no campo, não posso perder isso. Boaz a achou no campo. Ele disse, quem é você? Disse, meu nome é Ruth.
Ah, moabita que veio residir conosco? Sim, tenho ouvido falar de você. Você não vai em nenhum outro campo, viu? Quem é aquele? Não comece a ir a campos de missão fora de sua chamada. Permaneça aqui no meu campo, fique com os meus. Ele a amou. Permaneça aqui comigo. Não vá em nenhum lugar, correndo de um lugar para o outro. Permaneça aqui. Se você crê na mensagem, firme-se nela. Não importa qual seja o preço, permaneça justamente com ela, vai até o fim. Apocalipse 3:21, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo. Vai até o fim. Se isso significa aquilo ou aquilo outro, e eu preciso parar com minha bebida, eu preciso parar com meu roubo, vou permanecer justamente com ela. Vê? Ele disse, agora, eles não vão te perturbar. Porque eu mandei que os homens jovens não insultem a você. Amém. Eu gosto daquilo, a proteção dele. Quem disse isso? Quem disse isto? O Senhor da ceifa. Tenha cuidado. Não toquei nos meus ungidos. Vocês são ungidos de Deus. Não façais dano a algum dos meus profetas. Isso é certo? Pois em verdade eu vos digo que seria muito melhor que uma pedra de moinho fosse amarrado no seu pescoço e se afogasse no mar, do que ofender um dos meus pequeninos. Isso não é certo? Eu ordenei a eles que não te toquem. Repare, esse mundo que é perseguidor, a hora dele está chegando. Então ele foi para os homens jovens. E outros ele disse, agora ela está respigando para a vida. Agora quero que vocês, ceifeiros, vocês os anjos, em outras palavras, ele quer dizer, quero que vocês anjos, vocês ceifeiros, de vez em quando deixe cair um punhado de propósito. Aquela oração que aquela irmã tanto orou, meu anjo, vai lá, entrega a bênção dela, está na hora. Aleluia! Aquela irmã que tanto orou para ser curada, manifestou a fé. Aí Deus dá ordem ao anjo, vai lá, leva a cura dela, leva a bênção dela, ela merece, ela é minha filha, é meu servo. Aleluia! Não deixe que tudo seja tão cansativo para ela. Deixe que um bom poder de vez em quando, deixe que ela ouça uma boa mensagem, deixe que um bom poder do Espírito Santo a cubra de vez em quando, para fazer-a saber que eu ainda estou aí, saber que eu sou contigo. Faça algum tipo de cura no meio dela, mostre algum tipo de sinal ou uma maravilha, através da qual ela saberá que eu estou no meio dela. Você não gosta de achar esse punhado? Espero que achemos algum nesta noite. Vocês também não esperam? Um punhado de cevada fresca? O Senhor faça algo que Ele costumava fazer, algo que nós sabemos que Ele faz. Ele é o Senhor da ceifa, Ele é o único que pode deixar cair um punhado. O diabo vem para matar, roubar, destruir, mas Jesus vem para te dar vida eterna. Eu ordeno aos anjos descerem e irem àquele culto nessa noite. Eu desejo que eles façam uma certa coisa. Eu tenho ordenado a eles, eles farão isso nessa noite. Agora que ela tinha que tomar sobre si a parte vergonhosa para deitar, ser chamada de qualquer coisa que ela quisesse, que eles quisessem chamá-la. Ela poderia ser chamada de uma prostituta, você sabe. Ela poderia ser chamada de uma mulher de má reputação. Ainda que ela não fosse, ela estava seguindo exatamente as regras que foram passadas para ela. Então ela vai e desce e cobre-se com o manto que ele tinha sobre si. Aleluia. Para onde ela foi? Para o túmulo. Aonde ela foi? Aonde ela estava descansando. Nós apreciamos isso. Mas e sobre a crucificação? Você está pronto para tomar o caminho com o nome vergonhoso? Como sendo um aleluia ou um fanático religioso?
ou o que quer que seja, agora tomou o manto, o Espírito Santo, quando ela morreu para si mesmo, marcou o lugar onde ele morreu e onde ele deitou para descansar. Então ela deitou e tomou o manto que estava sobre ele e puxou sobre si. E o homem acordou, disse: quem está aí? Ela disse: sou eu, a Ruth, a Moabita, tua serva. Ele levantou e disse: eu percebo que tu és uma mulher virtuosa. Amém. Aleluia. O que ela respondeu? Mas tu é um parente chegado. Amém. Tu és um parente chegado. Tu podes fazer algo por mim. Tu podes me pôr a descansar. Vim aqui, deitei aqui, não para ser uma mulher imoral. Deitei aqui, não para exibir. Eu posso falar em língua e mostrar às pessoas. Eu posso dançar no espírito e mostrar às pessoas. Eu posso gritar. Porém, vim aqui porque tu és um parente chegado. Aleluia. Não para mostrar o que eu posso fazer. Porém, tu és o meu parente. Vim aqui porque tu és o parente chegado e tu és o único que pode me redimir. Está vendo a atitude do convertido a Cristo, a igreja? Vê você? Tu és meu parente chegado. Ele diz: tu és uma mulher virtuosa e eu sou teu parente chegado. Agora cubra-te e deite até amanhã. Apenas cubra-te com esse manto. Sou teu parente. Deite aí até amanhã, descansando. Amém? Eu sou um parente chegado. Descanse. Amém? Quando a mãe amanhã veio antes da aurora, ela colheu um montão de cevada, 6 medidas, creio que foi, e colocou dentro do seu pequeno chalé e foi para casa. E Noemi disse: minha filha, depois que ela se levantou do altar e voltou, agora o que vai acontecer, mãe? O que vai acontecer agora? Descanse. Amém? Descanse, Ruth. Porque o homem não terá descanso enquanto não pagar o preço inteiro da redenção. Deus não se cansa de você. A obra que Ele começou em você, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 6. Descanse. Aleluia. É aí onde eu estou. Ele não descansará até que tenha pago o preço inteiro da redenção, para te redimir. Agora olhe, Boaz representava Cristo. Agora Ruth representava a igreja, você, o crente. E agora Deus no Velho Testamento, a única maneira pela qual Ele podia vir redimir o que tinha sido perdido, Deus precisou vir e ser parente do homem. É a única maneira pela qual Deus poderia vir e tornar parente do homem, e sendo um deles. São João 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é esse verbo? Jesus Cristo, Deus. Nós, sendo homens pecadores, Deus tornou-se pecador, levou sobre si nossos pecados, não conhecendo pecado algum. Mesmo assim se fez pecador, porque nossos pecados foram colocados sobre Ele, para que Ele se fez eu para que eu pudesse ser Ele. Aleluia. E agora nós somos filhos e filhas de Deus, porque Deus foi feito parente quando Ele tomou a forma de carne e foi nascido de uma mulher. Deus, não uma outra pessoa, Deus, Ele mesmo. Agora note, um parente redentor. Agora, a primeira coisa, ele precisava ser um homem digno. Boaz. Agora, quem era mais digno do que Cristo? Do que Jesus? Então, uma outra coisa, ele precisava ter dinheiro. Boaz. Ele precisava ser capaz de fazê-lo. Ele possuía os céus. Ele provou que possuía. Ele podia tomar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 pessoas. E depois recolher 5 cestos cheios de fragmento. Ele podia puxar a água de um poço e torná-la em vinha. Ele podia tirar
tirar um peixe do oceano e retirar uma moeda de sua boca em ouro. Ele era porém ele se fez pobre, nenhum lugar para deitar sua cabeça, ele se fez parente, não parente dos ricos, um parente para todos os homens. Ele tomou o lugar de um redentor. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer um testemunho público. Na manhã seguinte, Noemi disse: descanse, Ruth, descanse, tudo estará bem agora, porque você tem achado graça à vista dele. Deus tem achado graça à tua vista. Então na manhã seguinte, ele precisava fazer um testemunho público. Ele foi e encontrou este homem no portão, perante os anciões, e precisava ser um lugar público. E ele o escarrou no rosto. E ele disse: você pode remi-la? Agora, se ele precisa redimir Noemi primeiro, a fim de conseguir Ruth, e Cristo precisou redimir primeiro a igreja judaica, primeiro a fim de conseguir a nova gentia. São João 1,11, veio para o que era seus, que os seus não o reconheceram, mas nós o reconhecemos. Isso já estava no plano de Deus. Fez os judeus ficar cegos, que a mensagem viesse para nós. Aleluia. Ele veio junto com Noemi como uma forasteira de uma outra terra, uma moabita pagã. Aquilo é o que éramos, os gentios pagãos. E lembre, ele precisava conseguir Noemi. E quando ele conseguiu Noemi, ele conseguiu tudo que ele tinha. Conseguiu Ruth. Ele redimiu Ruth. Aleluia. Cristo nos redimiu também. Agora nós somos filhos e filhas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso não é um assunto para emocionar. No entanto, nos emociona. Uma revelação de Ruth, do livro de Ruth, acontecendo nos dias nossos hoje. O plano de Deus acerca de nós. Aleluia. Você quer fechar o teu olho nessa hora? Curva a sua cabeça. Que nós podemos ser, que amor o Pai tem colocado sobre nós, posto sobre nós. Que nós, os quais éramos pecadores, forasteiros, longe de Deus, nós estávamos longe de Deus, pudéssemos ser atraídos para perto de Deus, de tal maneira que nós nos tornamos filhas e filhas de Deus. Aleluia. Glorifica a Deus. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Você não é um servo. A igreja gentia nunca foi um servo, não, Senhor. A igreja gentia é filho e filha. Vocês são filhos e filhas de Deus, que têm recebido o Espírito Santo. Agora, filhos e filhas, quero que você preste atenção nisso, nesse ponto, nessa tônica agora. Veja o lugar que você está, a condição que você é. Quem tem o maior poder diante de Deus? O que é um anjo? Um anjo é um servo, isso é certo. São o seu servo. O que é? Seu filho e filha. Quem tem maior poder no céu então? Um pecador que foi salvo pela graça? Ou um arcanjo que está de pé ao seu lado direito? Quem tem mais poder? Você que foi salvo pela graça? Ou um anjo que é santo perante Deus, que nem conhece pecado? Quem tem maior poder diante de Deus? É você. É você. Portanto, nessa noite você vai determinar. Você vai falar a palavra, porque você é um filho. Você vai determinar a tua bênção aqui nessa noite. Mombrana responde: o pecador que foi salvo pela graça tem mais autoridade no céu do que um anjo, arcanjo, que tem permanecido ao lado dele sem pecado. Porque você é um filho. Um filho tem mais autoridade do que o servo, é claro. Oh, nós esquecemos o que somos. Nós somos filhos, nunca esqueça disso, igreja. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Aleluia. Você tem poder no céu, você tem autoridade de falar a palavra e aquilo acontecer. O que você precisa nessa noite? O que você veio buscar?
Qual é a bênção que você precisa buscar nessa noite? Você veio buscar? É cura? Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. É paz? São João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não eu vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Deus é contigo, irmã. Isaías 41, 10. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Não te assombres. Aleluia. Se pediu para Deus falar contigo, Deus está falando nessa noite. Eu sou contigo, minha serva. Você deu o primeiro passo, agora é minha força junto com a tua, e você vai vencer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que, se alguém tem um hino especial, se prepare para cantar, enquanto nós vamos orando aqui. Senhor Deus e Pai de toda graça, que maravilhoso, ó Deus. O Senhor tem achado graça aos nossos olhos, ao ponto de ter dado a revelação para nós. Nós não merecia, Senhor. Nós não merecia, mas uma vez a tua graça cruzou o nosso caminho. Ó Deus, quantas pessoas hoje estão afastadas, elas também alcançaram tua graça. Elas só precisam se pôr na condição de filho. Esforça a coragem daqueles que estão afastados. Esforça a coragem, ó Deus, colocando sentimento no coração daqueles que desejam salvação e não tem força para conseguir. Aquela irmã que veio fraca nessa noite, debilitada, esforça a coragem dela nessa noite. Anima o teu servo, cura o teu povo, liberta no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ajude esse povo que tem se colocado fiel diante da tua promessa, da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sustenta eles com a tua graça até o dia do arrebatamento, até o dia de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Amém.